Boa noite. Boa noite a todos que estão presentes. Boa noite a quem está assistindo pelo Instagram. Estamos mais uma vez na nossa doutrinária. Dia festivo, como sempre. Dia da gente aprender ainda mais um pouquinho do que é a doutrina espírita. Então, a gente vai solicitar aqui as crianças da evangelização que está retornando, o grupo da evangelização infanto-juvenil, inclusive é o nosso tema de hoje. Então, nesse momento eles sobem, vão se organizando e logo depois eles descem. Vamos sentar. Ele já sabe o caminho, um atrás do outro. Então vamos lá. Antes de terminar, eles voltam para pegar também a parte preciosa que é o passe. Então, estamos mais uma vez reunidos. Voltamos. Acredito que hoje não tem ninguém encarnado que esteja novo aqui. Desencarnado possa ser até que tenha. Mas encarnado não, mas de qualquer forma, relembrando a todos que estão em casa, que nós voltamos a todas as atividades do centro, todos os grupos de estudos, eles estão ativos, desde o de terça-feira, que é o grupo de estudo do Livro dos Espíritos, segunda-feira, que é o grupo do Evangelho, que estuda o Evangelho, e também tem um passe coletivo, então é um grupo bastante ativo. Na quarta-feira é um grupo privado da mediúnica. Na quinta-feira o estudo das obras mediúnicas também. Aos sábados temos o grupo de autoconhecimento e a evangelização está acontecendo. Pronto. Então, grupo de autoconhecimento. E aos domingos temos a doutrinária e também o grupo de evangelização infanto-juvenil. Então, estão todos ativos e quem tiver alguma dúvida sobre horários, é só entrar em contato que a gente sinaliza todos os detalhes, os maiores detalhes. Então, vamos nos acalmar, nos tranquilizar, para a gente fazer a nossa prece inicial. Elevar os nossos pensamentos, principalmente aos sentimentos, às emoções que possam nos tranquilizar na noite de hoje. Lembrando que estamos encarnados, passamos por provas, por expiações, e cada uma serve para o nosso aprendizado e nosso aprimoramento diário. Agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos sendo educados diariamente pela providência divina. Agradecemos, Senhor, por todos os amigos dessa família universal que nos deparamos todos os dias, mesmo aqueles que a gente não encontre diariamente, mas que com certeza esses elos de amizade fraterna, amorosa, eles são perpetuados a partir do momento que vibramos com essa amorosidade para com o próximo. Então, no dia de hoje, que é o dia do amigo, a gente possa emanar para aquelas pessoas que têm esse vínculo mais próximo, mas também para aqueles que estão mais distantes. Lembrando também daqueles que estão sós em algum leito de hospital, sós em locais de rua, seja nos presídios, seja naqueles locais que essa amorosidade possa não estar tão ativa, mas que com certeza os espíritos amigos, os espíritos protetores e, acima de tudo, a providência divina está para todos, chega para todos. Que a gente possa emanar esse amor
e esses pensamentos de fortalecimento para todas essas pessoas. Que a gente também possa, no nosso dia a dia, reconhecer que podemos sim ter pensamentos que não nos fortalecem, mas que a gente pode, cada vez mais, através do autodescobrimento, através da nossa percepção diária, da nossa conversa diária conosco mesmo, a gente pode se fortalecer. Lembrando que somos sementes, somos centelhas divinas que veio até a Terra encarnados para fazer a diferença, todos nós. Pedimos também aos amigos espirituais da casa que possam emanar as melhores intuições para Cristina Vasconcelos, para que ela possa passar a reflexão da noite de hoje da melhor forma possível, agradecendo desde já a essa disponibilidade por ela estar aqui conosco, por ela ter estudado, por ela ter se prontificado a vir nessa noite trazer esse alimento. Que Deus nos conceda uma boa noite, tranquila, de paz e de boas reflexões. Então, vou convidar a Cristina, que é trabalhadora da União Espírita Lagoense e que vai hoje colaborar com a nossa doutrinária. Fique à vontade, viu, Cris? Boa noite. Com imensa gratidão que estou aqui, entre amigos, entre irmãos, companheiros de ideal espírita, E no momento que eu estava aqui ouvindo a prece da nossa irmã, foi passando um filme na minha cabeça, Trazendo esse tema, evangelização. Então, após o estudo do ESD, que eu fiz parte, veio a vontade, no ano 2000, de desenvolver o trabalho com a evangelização. E foi aqui nesta casa que eu e outras companheiras de ideal espírita nos reunimos com as evangelizadoras desta casa para a orientação de como implantar a evangelização no centro que é a União Espírita que eu frequento. Então, é com muita gratidão, imensa gratidão, por esse trabalho de evangelização que engrandece a minha alma. Eu fui evangelizanda lá na União Espírita, e essa oportunidade da vivência do Evangelho do Cristo, da vivência da boa nova, da boa notícia, me fez repensar a minha missão, enquanto aqui nessa escola terrena. E na prece inicial a nossa irmã falava: todos nós temos uma missão. E a evangelização é para mim o que abriu essa luz. E é o que eu acredito, muito nesse trabalho, da evangelização. Então, eu quero agradecer por esses passados 25 anos e pelo acolhimento que tivemos aqui nessa casa. Regininha que está ali, é da época que nós íamos para cá, Regininha? Fazíamos reuniões para poder aprender a organizar as aulas, aprender as musiquinhas para poder cantar com as crianças, Então aqui foi que nós tivemos essa iniciação, E também falar, que eu estou como coordenadora da infância e juventude lá na União Espírita,
e estou também como fazendo parte do Conselho Regional 4, também no setor da infância, né? Juntamente com Jussara e esqueci o nome, que é daqui do centro, Lívia. Desculpa, viu, Lívia? Então, aí aqui a gente traz, né? Evangelização espírita infanto-juvenil. O que é isso? O que é essa evangelização espírita infanto-juvenil? Meus sobrinhos, né? Acho que eles achavam o nome evangelização grande. Aí eles falam: tia, vamos para o evangelho? Vamos para o evangelho. E aquilo me chamou a atenção, eles têm razão, é o evangelho mesmo, né? Então, a evangelização espírita infanto-juvenil é toda atividade voltada ao estudo da doutrina espírita. E também a vivência do Evangelho de Jesus junto à criança e junto ao jovem. Então, é importante esse contato do Evangelho do Cristo desde a época da primeira infância, né? Para que aqueles, né, que estão retornando ao plano físico possam receber as instruções necessárias para a sua jornada evolutiva. E é nessa fase da infância que é o melhor momento para que as impressões do Evangelho de Jesus sejam ali contidas, né? Estejam ali na vivência daquela criança. Então, nós precisamos estar colocando, né, as crianças para estarem participando. Aí a gente tem em nossos lares, né, o momento do Evangelho, e no lar que tem criança, a criança deve participar do Evangelho. Mas aí a gente vai adequar a leitura adequada, um momento de leitura adequada para a criança, de acordo com a idade. Nós temos uma vasta literatura, Evangelho infantil, para todas as idades, desde o menorzinho ao jovem. Então, não é porque é criança que não pode estar participando do Evangelho. Então, a gente vai adequar para que ele esteja ali. Porque aquele momento é um momento importante em família. É um momento em que estamos trazendo a boa nova do Cristo para aquele lar. E aquela criança, aquele jovem, ele precisa estar ali participando desse momento. Considerando-se que o coração infanto-juvenil é abençoado solo, onde se deve albergar a sementeira de vida eterna, a evangelização espírita apresenta-se como verdadeiro campo de semeadura e o evangelizador como responsável semeador. Então, ali a gente traz o termo evangelizador, né? Que já traz uma das características que é inerentes ao evangelizador. Não diria somente ao evangelizador, diria a qualquer trabalhador da casa espírita, ou melhor, a qualquer cristão, que é a responsabilidade. Sua ação deve ser pautada nos princípios da fraternidade, do afeto e da fidelidade doutrinária, de modo a oportunizar às crianças e aos jovens momentos de aprendizado e de convívio com vistas ao conhecimento espírita e à vivência dos ensinamentos de Jesus. Quando eu cheguei aqui, eu me recordei que recentemente eu tive um sonho, né? Que Brandina, ela
nos ajudava na evangelização lá na União. E aí, como retomou a evangelização aqui, seria no mesmo dia, no mesmo horário, não dava para ela ficar lá e cá. Então, ela fez a opção por estar aqui para ajudar no retorno da evangelização das crianças aqui. E tivemos esses recessos, né, junino, aí, as festividades, as crianças ficam de férias, viajam, e aí a gente deu uma pausa. Festa na cidade, né, e tal. No retorno, nós retornamos sábado passado. E aí eu sonhei, né? Na euforia de voltar à evangelização, eu sonhei. Eu sonhei que as crianças da evangelização daqui tinham ido visitar as crianças da evangelização de lá da União, no dia do retorno. As crianças da evangelização daqui estavam todas com a camisa branca, com o emblema da evangelização, e eram muitas crianças. E eu fiquei muito feliz, né? Porque Brandina é uma trabalhadora que ela defende muito a evangelização. E a gente aprende muito com ela, porque ela traz muito conhecimento. E esse também é um outro ponto importante. Não é porque nós vamos trabalhar com as atividades infantis, com crianças, que o conhecimento, ele não precisa estar em primeiro plano. Na verdade, o evangelizador, quando ele vai preparar o momento de encontro com as crianças, ele é o primeiro a se beneficiar da boa nova do Cristo. Porque ele tem que ter subsídios para desenvolver as atividades, e ele precisa ter conhecimento, porque a gente sabe que a gente recebe crianças, e essas crianças são espíritos em processo de evolução. E de repente surge uma pergunta: e se nós não tivermos o estudo, o conhecimento, ficaremos em situação muitas vezes embaraçosa. Então é importante que a gente estude para poder fazer esse preparo do encontro com as crianças. E também, no momento que o evangelizador está preparando o encontro, as atividades que vão ser desenvolvidas, o primeiro a se beneficiar é ele, né? E muitas vezes essa ideia de que eu vou lá para poder estar na evangelização ajudando lá com as crianças. Não, muitas vezes quem está recebendo a maior ajuda é o próprio evangelizador. Sensibilidade, coerência, empatia, responsabilidade, conhecimento, alegria e zelo são algumas das características dos evangelizadores, que buscam a construção de espaços interativos, de aprendizado e de confraternização junto aos evangelizantes. Eu não quero, com essa tela, assustar aqueles futuros candidatos a serem evangelizadores. Essas características, né, a gente não tem assim todas de uma vez só. Mas a gente, com o trabalho, a gente começa a se conscientizar da necessidade de adquiri-las, né? Então, a atividade da evangelização, eu não tenho essas características todas, não posso ser evangelizador. Como eu havia dito, no momento que a gente vai se organizar para preparar a aula, a gente já está se beneficiando. E isso vai abrindo, né, a nossa visão para que a gente compreenda a necessidade de adquirir essas outras qualidades. O evangelizando, né? Quem é o evangelizando? O evangelizando é um ser espiritual, criado por Deus, e que participa dos dois planos da vida, do plano físico e do plano espiritual. Nesse processo, né, de autoaperfeiçoamento,
o educando se transforma e transforma a realidade que o circunda. Então, no momento em que eu falava que eu fui evangelizanda, eu estou me referindo a essas questões, né? Da gente ter esse conhecimento, ter esse contato com o Evangelho do Cristo, e a vivência vai fazendo com que nós tenhamos a necessidade de nos melhorarmos, né? Então, esse é o objetivo, né, da evangelização. É despertar naquele ser em jornada evolutiva a necessidade de se melhorar. Não necessariamente todas as crianças que estão na evangelização serão futuros espíritas. Não é disso, não é essa a questão. É a questão de ser cristãos, de serem homens, de serem pessoas de bem, né? Então isso independe. A criança, né? O que é? Quem é a criança? A criança é um espírito reencarnado, dotado de habilidades, desenvolvidas ao longo das suas múltiplas existências, bem como de necessidades em fase de aperfeiçoamento, né? Então aí a gente vai observando, assim como durante a vida, né, o cotidiano, quem tem filhos, quem lida com crianças, quem lida com adolescentes, com jovens, percebe, né, essas habilidades que muitas vezes eles apresentam, né, e aquelas outras condições que é necessário que a gente esteja ali pontuando para que possa ir melhorando, né? Então, essa experiência, né, na vida profissional, eu sou também educadora e a gente percebe essa necessidade desse reviver, desse rebuscar, né? Eu já estou aqui para os meus 24 anos de sala de aula, né? E já estou perto de me aposentar. Mas veio aí um negócio chamado pandemia. E aí, quando a gente voltou para a sala de aula, era tudo diferente. E nós tivemos que reaprender. Tivemos não. Estamos reaprendendo. E isso não foi só na sala de aula. É em todos os locais. Na evangelização não ia ser diferente. Então, e é interessante como que eu antes, né, quando eu fui me aposentar, não quero saber de mais nada, vou ficar tranquila, porque eu já trabalhei muito, coitadinha. E eu fico feliz por ter a oportunidade de vivenciar esse novo contexto, esse novo quadro da educação, onde eu tenho na minha sala de aula alunos, crianças com N situações de condição, desde o espectro autista, a uma coisa que eu fiquei assustada quando voltou da pandemia, ansiedade, crianças com ansiedade. Eu achava que eu nunca ia ver crianças com ansiedade. E tantos outros e outras situações, e que a gente precisa aprender a lidar. E a luz do Evangelho fica mais fácil quando a gente entende que esse é um processo necessário para o meu crescimento
muito espiritual e moral. Estar convivendo ali com aquelas crianças, tentar entender a maneira como eu posso transmitir o conhecimento intelectual, que não mais acontece da forma que eu tinha aprendido antes, que eu já utilizei antes. E isso eu tenho que estar reinventando. Então, me lembrei agora, eu ensino também crianças de 6º ano. E eu tenho uma sala que tem 18 crianças só. Agora são 20, porque um trocou de sala. E essa é a sala que eu mais tenho situações atípicas. E aí tem uma aluna que ela tem ansiedade. Então, quando chega o dia de entregar o teste, de entregar a prova, eles me perguntam sempre antes. Como eu dou aula de ciências, dia de quinta e sexta nessa escola. Aí na quinta é aula no laboratório, eu tenho metade da turma. Dia de sexta, na sala, tem uma turma inteira. Aí eu sempre digo que eu entrego a prova, o teste na sexta, porque tá todo mundo junto. Porque se eu entregar a metade, aí daqui a pouco a outra metade vem para a porta e eu não consigo dar aula. Aí quando chega na sexta, eu tenho 2 aulas. E aí ela já quer logo a prova. E ai meu Deus, o que é que eu vou fazer para fazer com que ela consiga fazer a atividade que eu trouxe e ela aguarde para que eu entregue a avaliação depois. Aí eu invento umas coisas, eu tenho que inventar. Eu já inventei para a primeira unidade, já inventei para a segunda. E aí uma vez eu vou com a mochila para a escola, com as provas todas ali. E aí assim que eu entro na sala, ela, trouxe as provas? Poxa, esqueci em cima da mesa. Não se preocupe não, vou ligar. E tem alguém lá em casa que vai trazer. Aí tá. Já ligou? Daqui a pouquinho eu vou lá na coordenação. E aí nisso, eu sei que aí às vezes eu consigo. Mas aí eu não vou poder usar essa estratégia toda vez. Porque ela vai entender que eu estou enganando. E eu preciso ser verdadeira. E eu preciso aprender a conviver. E isso é o desafio nosso da contemporaneidade. Então, o evangelizador, o educador, ele precisa sair da sua zona de conforto. E isso é um papel extremamente desconfortável. Porque quem está no conforto não quer sair do conforto. Mas a gente precisa, porque se a gente não fizer esse papel, a gente não chega àqueles que nos foram confiados durante a sua jornada evolutiva. Não é só aqui na evangelização, aquelas crianças, aqueles jovens que me foram confiados. E aquelas crianças e aqueles jovens e aqueles adultos que me foram confiados também na escola. Eu só sou evangelizadora no centro espírita? Não. A evangelização, a boa nova do Cristo, é só para o dia da palestra, o dia da evangelização? Tem uma coisa linda no evangelho que chama-se vivência evangélica. Então toda essa teoria, todo esse estudo que a gente faz, a nossa irmã foi aqui falando, os grupos de estudo que a gente tem, são extremamente importantes, porque a gente precisa encher a nossa bagagem, a nossa mala de conhecimento, né? Para poder a gente vivenciar, né? Então, ser espírita, ser evangelizador no centro espírita é mamão com açúcar. Então,
a gente não é só educador e evangelizador e espírita no centro espírita. É muito mais além das paredes do centro espírita do que no próprio centro. Então nasce, a criança trazendo consigo o patrimônio moral que lhe marca a individualidade antes do renascimento no plano físico. No entanto, receberá os reflexos dos pais e dos mestres que lhe imprimirão a nova chapa cerebral. As imagens em que, muitas ocasiões, lhe influenciarão a existência inteira. Então, por isso que lá na frente disse que responsabilidade é uma das características do evangelizador. Os pequeninos acham-se, deste modo, à mercê dos moldes espirituais dos que eles tecem o berço ou que lhes asseguram a escola, assim como a argila frágil e viva ante as ideias do oleiro. E o jovem? Quem é o jovem? O jovem é um espírito em fase de desenvolvimento, de definições e de escolhas. O jovem ele já passou da infância, aquele momento em que era importante a questão de estar trazendo a ele a luz do Evangelho. E quando ele chega na fase da juventude, já fica difícil, Aí às vezes a gente diz, não, ele é muito pequenininho, deixa para ele aprender essas questões do Evangelho quando tiver maior, quando tiver mais entendimento. Mas aí a gente já deixou uma fase importante passar. Então aqui nesse estágio ele já traz, aquelas, já está impregnado ali, a encarnação ela já se estabeleceu e ele já traz aquelas características, já aparecem aquelas características do espírito, que o espírito vem carrega. E aqui a gente trouxe alguns objetivos, da evangelização. Então, um deles ali, refletir sobre a importância da ação evangelizadora para o aprimoramento espiritual da criança e do jovem. É super importante essa questão da evangelização. Analisar a importância do papel da família na ação evangelizadora da criança e do jovem. Essa questão do papel da família é super interessante, porque nos tempos modernos a família meio que transferiu algumas das suas responsabilidades para a escola, para a evangelização, E essa parceria escola-família, evangelização-família, ela é super importante, Porque a família ela tem o seu papel, é a primeira célula onde aquele espírito chega e é ali que ele vai receber aquelas primeiras instruções, que vão ser referentes à questão do seu comportamento, de estar sendo conduzido, a maneira como ele deve se portar perante a sociedade para poder relacionar-se com os outros, Então isso é a responsabilidade da família, E atualmente a gente vê uma inversão aí de papéis, A família delegando as suas responsabilidades para a escola. Falo da escola que é a minha vivência também bem direta, E teve uma vez que eu estava no ônibus, coletivo, aqui na cidade, e eles, quando não está ainda no terminal, eles fecham, as pessoas vão entrando e eles fecham quando dá o horário que sai.
E entrou uma mãe com a criança e a criança estava pedindo para ir fazer xixi. E a mãe não dava muita importância. E eu sei que a criança sempre pedia, e ela não dava atenção à criança. E aí a criança se desesperou de uma forma que subiu no banquinho do ônibus e era um menino, ia tirando e fazendo pela janela. Aí foi que a mãe, e foi pedir para o motorista abrir a porta para ela poder colocar o menino para fazer xixi. Ao retornar para o ônibus, a mãe voltou indignada. E ela dizia que a culpa daquilo era da professora. Porque a professora sabia que a criança já estava perto de ir para casa e não colocou a criança para ir ao banheiro. Aí eu veja bem, a professora tem 30, 35, 40, 45 para dar conta. E ela só tem um e não dá. E assim foi na época da pandemia. Quando essas crianças retornaram para a escola, para a evangelização, era muita expressão de agressividade entre eles. Então foi um trabalho assim para poder a gente conseguir dar aula mesmo, porque antes era só para falar dessas questões de relacionamento, de respeito ao outro, porque meio que esses 2 anos de pandemia ficou sem ninguém falar. A sensação que deu foi essa, né? É claro que teve aí todos os percalços e todas as consequências que a pandemia trouxe, né? E que a gente também deve levar em consideração. Outro objetivo, identificar estudos oferecidos pela Casa Espírita na área da evangelização e também da família, né? Aí a ação evangelizadora. Aí a gente tem ali a finalidade. Qual é a finalidade, né, da evangelização? Aí tem lá, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, né? Qual é o objetivo primordial? Formação do homem de bem, da pessoa de bem, do ser de bem, daquele que entende que é preciso se esforçar o máximo que pudermos para fazer o máximo de bem que estiver ao nosso alcance. Quais são os eixos, né, de conhecimento ali da ação evangelizadora? Conhecimento doutrinário, né, as atividades da evangelização elas devem estar pautadas no conhecimento da doutrina espírita, né? Tanto que existe um modelo, né, que chama o currículo, que tem todos os temas a serem trabalhados, separados por faixa etária, e todos estão de acordo com o Pentateuco, né, que é a base da doutrina espírita. O Livro dos Espíritos, o livro Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns, todos os livros, dali tira os conteúdos e cada conteúdo vai ser trabalhado conforme a faixa etária de cada criança, de cada jovem, né? O aprimoramento moral e a transformação social. Aí aqui é a ação, né? Qual é a ação que a evangelização visa? Né? Então, a integração do evangelizando consigo mesmo, com o próximo e com Deus. O estudo da lei natural, que rege o universo e da natureza, a origem e o destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. É importante, né, que
Eu estou sempre reforçando que a evangelização espírita deve estar pautada nos conhecimentos da doutrina espírita, né? Porque às vezes acontecem de estar trazendo questões outras, né? Para estar sendo trabalhadas, né? Na evangelização, né? Às vezes confunde, né? Então a doutrina, a evangelização espírita, ela vai tratar dos ensinamentos espíritas, com o objetivo da formação e da transformação do homem de bem, da sua transformação moral. Ao evangelizando, percebe-se como ser integral, um ser crítico, ser consciente, participativo, herdeiro de si mesmo, cidadão do universo, agente de transformação de seu meio, rumo a toda a perfeição de que é suscetível, né? Então, para que o evangelizando ele se perceba, né, com esses requisitos, esse trabalho ele é em conjunto com a família e com a evangelização. Aí a gente vê, né, em determinadas casas espíritas que a evangelização ela não ocorre necessariamente com os filhos dos frequentadores do centro. Muitas evangelizações elas acontecem em bairros periféricos e que aquelas crianças elas, né, têm todo aquele contexto social, né, de situações as mais imprevisíveis possíveis. E existe esse trabalho também, né, nesses locais, que está, né, aí participando dos eventos, né, da evangelização. Sempre os outros companheiros evangelizadores, eles compartilham das suas experiências. E uma das preocupações é justamente para esses que a evangelização não são com os filhos dos espíritas, né? E aí vem aquela reflexão. A gente vai passar os ensinamentos espíritas, porque a evangelização é espírita. Mas muitos são evangélicos, são de outras denominações religiosas, mas fazem questão de participar da evangelização por algum motivo. E esse motivo é justamente a organização do plano espiritual. A gente não faz ideia da preparação do plano espiritual para que aquele indivíduo, aquela criança, aquele jovem, aquele adolescente, ele chegue até ali ao centro espírita, à evangelização, né? Não sabemos qual é o seu projeto, né, reencarnatório. E quais esclarecimentos que ele vai precisar, quais informações que ele vai precisar para seguir na sua missão. Muitas vezes naquele lá onde ele se encontra, ele não encontra as informações pertinentes que vão auxiliar para esse desenvolvimento. Então aquela equipe espiritual responsável por orientar aquele espírito, o conduz até o local onde ele vai adquirir as informações que são importantes para que ele possa estar fazendo a sua caminhada. E aí vem o papel da família, né? Então, a ação evangelizadora, ela envolve ainda pais e familiares, convidando-os a participarem de grupos ou reuniões voltados ao estudo de temas relacionados à vida e família, fundamentados à luz da doutrina espírita. Quando nós estávamos, né, aqui
no preparação lá para poder fazer a evangelização, uma coisa que me chamou muita atenção era, paralelo à evangelização, acontecer o grupo de paz. E isso funcionava muito, porque quando a evangelização não tinha o grupo de paz, os pais chegavam, deixavam as crianças e saíam, depois vinham buscar. E estar paralelo às crianças e o grupo de pais é algo que é muito enriquecedor, né? Porque lá no centro, né, lá na União, a gente planejava, era o mesmo conteúdo, né? Só que esse conteúdo ia ser trabalhado no grupo dos pais, ia ser trabalhado nos pequenininhos, primeiro ciclo, segundo ciclo, juventude, o mesmo conteúdo, cada um com as suas, com o conhecimento de acordo com a sua faixa etária. E isso foi algo que evitou, né, que uma das queixas dos evangelizadores é que às vezes começa com um número muito grande de crianças e depois vai diminuindo. E a questão do grupo de pais, né? Os pais vinham para participar do grupo e traz as crianças. Então isso faz com que aquela criança ela venha com mais frequência, porque às vezes para só vir para a evangelização, só para trazer a criança, principalmente quando a evangelização é dia de sábado, né? Aí às vezes os pais trabalham a semana toda, só tem um sábado para resolver tudo, e aí, poxa, não vai dar para levar hoje para a evangelização. E ele tendo aquele compromisso do grupo de pais, né, já é uma questão a mais que faz com que ele frequente e a criança também tenha uma assiduidade maior. A família assume relevante papel no processo evolutivo dos espíritos reencarnantes. A maternidade e a paternidade constituem verdadeiras missões, visto que Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. Então, essa questão 582 do Livro dos Espíritos, chamando a nossa responsabilidade, né? Onde ali tem a questão da responsabilidade dos pais e também tem a nossa questão de responsabilidade enquanto evangelizador, enquanto tio, enquanto pai, avô, né? Padrinho, madrinha, né? Então temos a nossa responsabilidade. Aquele espírito nos foi confiado e a gente precisa colaborar nessa jornada evolutiva. E aí tem uma reflexão, né? Onde diz assim, né? Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade, compreendei que quando produzes um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis e fielmente a cumprirdes. Se fielmente a cumprirdes. Né? Então essa é um aviso, um conselho, uma advertência, né, do Espírito de verdade com relação a essa nossa missão, esse nosso compromisso enquanto evangelizadores, enquanto pais, né, e que estamos ali com aqueles a nossa confiança, né, e que também nós sempre somos exemplo, né, para alguém de alguma coisa. E que esse exemplo seja o exemplo da vivência do Evangelho de Jesus. Que esse exemplo seja o melhor exemplo que nós possamos dar enquanto cristãos, né? Porque, às vezes, aquilo que a gente fala não ressoa tanto como as nossas atitudes.
Muitas vezes, né, a gente diz às crianças que precisa ter determinado comportamento e em uma oportunidade a criança nos pega fazendo justamente o contrário daquilo que nós aconselhamos. E elas são muito espertas. Você não disse que não era para fazer isso? Como você está fazendo? Não é? Então, essa questão do exemplo ela é extremamente fundamental, né? Então, durante as atividades da evangelização, né? Precisamos estar atentos para essas características dos evangelizadores, né? Não, a intenção aqui não é dizer que para ser evangelizador tem que ser aquele cristão perfeito, porque nós não o somos. Chegaremos em algum momento, mas ainda não o somos. Mas não vamos negligenciar essa nossa responsabilidade, porque assim a gente vai estar adiando ainda mais essa nossa questão evolutiva. Então a gente precisa adquirir, né, o embasamento necessário para que a gente consiga levar o Evangelho do Cristo. Muitas vezes a gente vai, prepara aquele encontro, poxa, esse daqui vai ser um encontro maravilhoso, as crianças vão adorar. Minha gente, quando chega lá não dá nada certo. Isso, né, muitas vezes não, com certeza é para nos chamar a atenção com relação a alguma coisa. Ou a gente preparou aquele momento sem dar a devida atenção a nossas crianças, os nossos jovens. Aquele momento era só bom, interessante, maravilhoso na nossa ideologia, mas não era para aquelas crianças que nós temos, para aqueles jovens que nós temos. Ou então, naquele dia, eles estavam precisando de um outro tipo de atenção. Aqui falou que precisamos ter afeto, carinho, né? E um olhar sensível. E às vezes a gente não percebeu a necessidade que aquela criança, que aquele jovem estava naquele dia, né? Então isso tudo são aprendizagens que a gente vai adquirindo. Não é que aquela aula não possa ser aplicada em um outro momento, mas às vezes naquele momento não é, queridinha, não estava propício. Às vezes eles têm uma situação que trouxe alguma questão que está incomodando e o evangelizador ele precisa ter essa sensibilidade, né? Então aí a gente precisa promover alguns encontros também que sejam fora do centro. Vamos marcar para comer uma pizza, vamos marcar para ir no cinema, para a gente ter mais essa vivência e estreitando mais esses laços, para que a gente consiga se conhecer melhor, para que quando a gente olhar para a criança, para o jovem, a gente diga: o que é que está acontecendo, que está com essa carinha triste? Você não é assim? Está alegre demais? Aconteceu o quê? Mas isso a gente só consegue se tivermos esse olhar sensível, né? Se promovermos esse estreitamento de laços. Então esse relacionar, esse lidar, né, com a evangelização, com as crianças, com os jovens, ele traz essa questão do estreitar os laços, né? Então é importante que a gente promova encontros, né, de evangelizandos, né, de um centro com outro centro. Tem os encontros de jovens, né? Recentemente eu
levei alguns jovens de lá. A gente foi para a Feira de Santana na Semana Santa, que tinha o Engene. O Engene era o Congresso de Juventude Espírita. Tinha jovens da Bahia, jovem de Sergipe, jovem de Alagoas, né? E foi assim uma experiência maravilhosa, né? Então a gente precisa desses momentos, né, para a gente entender, né, e se confraternizar, né? Então o sonho a gente vai colocar em prática, né? Para que para isso, né? Para a gente tá trocando essas experiências, para que as crianças, porque às vezes só fica aqui no centro aí, meu Deus, tem pouca criança, tem pouco jovem, né? E quando a gente abre para esses encontros, fortalece ainda mais, né? Eu acho que eu já acabei. Não, ainda tem mais. Acolhendo-a, né? A gente precisa acolher, né, essas questões todas para que esse acolhimento ele possa ocorrer. E esse acolhimento ele precisa ser um acolhimento com amor, né? Então cabe-nos recordar que o coração da infância é uma urna preciosa a incorporar-nos os reflexos, troféu que nos retratará no grande futuro, no qual passaremos todos igualmente a viver na função de herdeiros das nossas próprias obras. Aí agora eu já acabei. Quando eu estava aqui, eu gosto de cantar, mas eu não sei cantar não. Aí eu vou cantar uma musiquinha, que é uma musiquinha da evangelização, que eu aprendi aqui durante esses encontros com Regininha, Madrilena, esse pessoal, para usar lá na evangelização do Centro da União. Se tiver alguém que lembre, eu queria as crianças para cantar comigo. Quem vem cantar com a tia Cris? Eu preciso. Tem coreografia essa musiquinha. É para acordar. Não. Estão envergonhados. Não vai não? Então tá bom. Então podem ficar aí, mas a coreografia. Você vem! Que legal! Eu não morro não. Como é seu nome, minha linda? Alice. Prazer, viu, Alice? E esse gatinho? Como é seu nome? Arthur! Deixa eu dar um beijo em Arthur. Que cabelo lindo é esse? Prazer, viu, Arthur? Ó, é assim. As estrelinhas do céu, as conchinhas lá do mar, do universo infinito, e comigo Deus está. Quem quiser pode escutá-lo no cantar de um sabiá, no sussurro do vento. Agora que eu quero. No chuá das ondas do mar, o mergulho, churuá, 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 churuá. Muito obrigada! Eu adorava essa música. Muita paz. Muito obrigada às crianças. Vocês viram que ficaram tímidas no início, mas depois foram chegando. E é assim que acontece. Muita paz, gente. Muito obrigada por essa oportunidade. Cris, a gente que agradece, viu? Assim, o tema, a inspiração divina para a equipe, né, que prepara esses temas é ótima. Então, o tema desse mês é a Casa Espírita, o lar e o centro. E você trouxe muito bem isso, né? A importância dessa abrangência da evangelização
não só nesse espaço físico, mas a gente conseguir agregar nos nossos lares também. Outro ponto também importante que assim me chamou muita atenção na sua reflexão, né, na sua palestra, uma vez eu fui em Salvador, no Centro Espírita, que bem em frente ao apartamento, né, que a gente tem, e aí entrei lá e aí a palestra era sobre o trabalho espírita também, né, os trabalhadores espíritas. E a pessoa que estava falando colocou pontos importantes. Desde a pessoa que limpa, até o evangelizador, o doutrinador, a pessoa que está na mediúnica, todos têm sua importância. Só que a gente precisa sair da zona de conforto. A gente precisa sair dessa zona de conforto e entender aquele processo, qual a nossa função, e todas as funções elas são importantes. Então, muito obrigada, Cris, por estar trazendo essas reflexões, por estar nos instigando ainda mais a estar estudando, para estar transferindo para nossos filhos, nossos sobrinhos, nossas crianças, nossos alunos, seja o que for, as pessoas que a gente convive, todos os ensinamentos da doutrina espírita, porque elas não vão, não é apenas eles serem espíritas enquanto religião, sim eles serem os homens e mulheres de bem, que é o que a doutrina espírita mais nos estimula, né, diariamente, com todos os ensinamentos. Então, gratidão. Eu que agradeço. Nessa sua fala, uma coisa vai puxando outra, né? Nessa sua fala, tem irmã Sueli, que é do Centro Irmão Miguel, ela fala que tem uma trabalhadora lá que ela gosta de fazer a limpeza do centro, mas a limpeza pesada, de capinar, de varrer. E aí, depois que ela termina, ela pergunta, não vai tomar o passe, não? Ela diz, eu já tomei o passe em fazer as atividades. Ela faz com tanto amor, com tanto zelo, que ela já está ali sendo pacificada. Com certeza, independente do que se faça. Perfeito. Então, gente, agora nós vamos passar para um outro momento da doutrinária, onde vamos estar realizando o passe. O passe é coletivo, que todos se acomodem para receber essa energia, essa transfusão de energia que é realizada nesse momento, e que também a gente possa vibrar, além dessa vibração pessoal, que a gente possa vibrar as pessoas a quem a gente queira que essa energia possa chegar. Então aproveitem. Envolvidos nesse clima de harmonia e paz, agradecemos a espiritualidade amiga
que nos conduziu nesta atividade. Agradecemos a oportunidade de estudo, a oportunidade de estarmos reunidos, comungando do Evangelho do Cristo. Envolve, Pai de bondade e misericórdia, aqueles desassistidos que encontram-se nas penitenciárias, nas ruas, aqueles que encontram-se na marginalidade, aqueles outros que possam estar com ideias suicidas, aqueles que estejam em sofrimento, em agonia, em desespero, que a equipe espiritual possa assisti-los, levando o socorro, o amparo, o consolo de que mais necessitam. O Pai nunca dá pedra ao filho que pede pão. É Jesus que nos ensina o recurso da oração. Pai nosso que estás nos céus, abençoa o meu coração, que eu aprenda a ser melhor e amar o meu irmão. O Pai nunca dá pedra ao filho que pede pão. É Jesus que nos ensina o recurso da oração. Pai nosso que estás nos céus, abençoa o meu coração, que eu aprenda a ser melhor e amar o meu irmão. Que assim seja. Que delícia! Aí ela disse que não sabe cantar, tá vendo? Mas estão todos convidados para a próxima semana. Estaremos com Rosiane Massariol falando sobre o Centro Espírita e a plenitude do ser. Então, vamos nos reunir novamente próxima semana. Boa noite e que todos nós cheguemos em casa em paz.